chega à Avenida 23 de Maio. Enquanto o Coronel Camilo, do PSD, deixava o estúdio, chegava aqui para falar conosco, Adriana, o vereador Coronel Telhado, do PSDB. Entrei rapidinho, correndo. Entrou Pronto rapidinho. aí. Boa tarde, vereador, Boa tarde. tudo bem? O vereador Coronel Camilo falava aqui que o tema segurança deve voltar aí a ser assunto, tema central do segundo semestre, é isso? Segurança pública é um problema muito sério que aflige a cidade de São Paulo, não só a cidade de São Paulo, como o Brasil todo. Infelizmente, nós temos falhas gritantes na segurança hoje, não só na segurança municipal, na segurança estadual e na própria segurança federal. Então, é um tema que está todo dia em voga, porque interfere em todas as classes sociais, em todas as pessoas. Então, é um tema que vem sendo discutido e possivelmente será discutido com mais veemência agora no segundo semestre. O senhor acha que esse tema vai ser um assunto que vai ganhar ainda mais notoriedade nesse segundo semestre? Olha, tem que ganhar, nós não podemos continuar do jeito que está indo. Infelizmente, nós temos visto aí muitos problemas envolvendo crime organizado, crimes em família, drogas. Nós temos aí o problema das nossas fronteiras com o tráfico de armas, tráfico de entorpecentes. É um assunto que o país não pode se abster de discutir. É um assunto muito sério, um assunto que envolve todas as pessoas. E se nós não prestarmos atenção a esse problema, todos nós seremos vítimas amanhã ou depois dessa mesma situação. Vereador Coronel Telhado, o senhor reconhece que há problemas de segurança em nível federal, falou de fronteiras, em nível estadual e em nível municipal, e o senhor já disse aqui conosco do papel da Guarda Civil Metropolitana e tudo mais. O senhor é do PSDB e o PSDB está no governo do Estado. O que é que está errado em relação à segurança pública em cada uma dessas esferas que o senhor mencionou? Olha, eu entendo o seguinte, o problema de segurança pública é um problema que vem perdurando há vários anos. Ao longo dos anos, a segurança pública cada vez mais foi degringolando. Sabe, nós tínhamos uma realidade nos anos 70, nos anos 80 e cada vez mais vai se degringolando. Por quê? A cultura do país leva sempre a entender que o criminoso é a vítima da sociedade. Se tem essa ideia no Brasil, que o criminoso é o coitadinho e quem não presta é o policial. Quando a pessoa é vítima de um roubo, de um assalto, normalmente procura se justificar o crime. Então, esse é um problema cultural que nós temos que mudar no país. E ao longo desses anos, até pelo nome da Polícia Militar, sempre que você fala em Polícia Militar, o pessoal quer relacionar a Polícia Militar com os anos 60, com o golpe de 64. Então, tudo isso, alguns partidos aí que sempre fazem questão de criticar a Polícia Militar, estão pagando esse preço. Porque ao longo desses anos foi desprestigiando a Polícia Militar, foi se defendendo o bandido e está no pé que nós estamos. O fato de eu ser do PSDB, de maneira alguma me faz defender o PSDB. Eu não vou defender PSDB, PSD, PT, qualquer coisa. Eu defendo a sociedade. Eu sou policial militar. Eu estou vereador. Eu não tenho medo de falar a verdade. Eu defendo quem precisa ser defendido. Doou a quem doer. Tá. Vereador, vamos lá. Vamos continuar falando sobre segurança pública. O senhor citou aí a questão da partidarização da crise da segurança pública. É um tema recorrente, a gente vê na capa da maior revista semanal de informação, uma outra modalidade do problema da segurança pública, que é a violência no trânsito. O trânsito de São Paulo, o trânsito no país já mata mais do que aqueles que são mortos à bala, né? Esse é assunto em destaque na Veja dessa semana. Vereador, para a gente continuar no assunto segurança pública, o que é que os vereadores podem fazer neste momento para conter os índices de criminalidade em São Paulo, já que eles preocupam e eles surgem a cada pesquisa como a maior preocupação ou a principal preocupação do paulistano? Existem várias situações que um vereador pode contribuir com a segurança. A primeira é criando leis que favoreçam a ação da Guarda Civil, da Polícia Militar e endureçam contra o criminoso. Por exemplo, nós fizemos aqui um projeto de lei que foi sancionado pela Prefeitura contra o amarelo piscante durante a madrugada. Isso já vai para quase 2 meses, já era para ter sido colocado em uso, não foi ainda. A própria CT coloca uma série de obstáculos tentando dificultar, dizendo que não é necessário. Enfim, você cria uma lei procurando melhorar a situação do cidadão, a segurança, e muita gente joga contra, acha que não é necessário. Os vereadores podem melhorar como? Apoiando a Guarda Civil Metropolitana. Existe um projeto na casa contra a aposentadoria de guardas civis, que passou em primeira votação e trancou, ninguém sabe mais nada. Existem projetos para melhoria na carreira da Guarda Civil que ninguém sabe onde está, ninguém sabe, ninguém viu. Existem projetos para se aumentar o efetivo da Guarda Civil. O prefeito, dentro das metas da Prefeitura, estão sendo contratados 2.000 novos GCMs, o que é muito pouco, mas é alguma melhora. Então, o que nós precisamos fazer, nós vereadores, nos preocuparmos no nível municipal em melhorar a GCM. A nossa Guarda Civil é uma das maiores do país, só que, infelizmente, é uma das mais desmotivadas, é uma das mais fracas. Por quê? Porque não tem o apoio que deveria ter da Prefeitura, não tem o apoio que deveria ter dos vereadores, não tem
tem o apoio da imprensa, não tem o apoio da própria população. Então, eu acho que enquanto vereadores, precisamos melhorar a imagem da Guarda Civil, precisamos apoiar a Guarda Civil, é lógico, e todo o funcionalismo público. Mas como nós estamos tratando de segurança, o tema recorrente é Guarda Civil. Então, nós precisamos melhorar as condições de trabalho do Guarda Civil, salário, armamento, viatura, instalações. Efetivo, a própria disposição de trabalho. Nós tínhamos aí, sem qualquer crítica, como eu falei, eu não vou ficar criticando o PSDB, PT e tal, mas nós tínhamos uma situação onde nós tínhamos a cidade mais controlada. Hoje nós olhamos, a operação delegada está sendo abandonada pela prefeitura, o que é um erro gravíssimo que a prefeitura está cometendo, não está se dando valor à operação delegada. A GCM está sendo retirada de alguns locais onde ela trabalhava. Nós notamos que o centro da cidade está virando uma desordem. Nós começamos a ver a Praça da Sé tomada por indivíduos drogados. O centro da cidade novamente abandonado, isso não pode acontecer, já está acontecendo. E Por que está acontecendo isso, vereador? Porque se tirou a Guarda Civil, ela estava trabalhando, combatendo forte ali a desordem urbana, se tirou a operação delegada. Mas o que o senhor acha que a prefeitura fez, tomou essa atitude? Eu não sei, eu gostaria de saber porque a prefeitura está fazendo isso. Falta de diálogo da prefeitura? Não sei se é falta de assessoria adequada. A impressão que eu tenho é que o pessoal que cuida da segurança não entende de segurança. Porque o que havia sido feito de bom até agora foi abandonado. Tá, esse negócio é governo passado ou não, não interessa. O interesse é o bem da população. O que acontece é que, infelizmente, o que havia sido feito até agora está sendo abandonado. E a cidade, só vocês andarem no centro da cidade, vocês vão notar que, infelizmente, o centro da cidade está voltando a ficar abandonado. Nós temos aí criminosos, nós temos aí drogados na cidade toda. Isso não pode acontecer e, infelizmente, o futuro aí que a gente vislumbra é um futuro bem difícil para toda a sociedade. Vereador, eu queria que o senhor comentasse essa notícia, que enquanto o senhor estava aqui conosco, esse caso, não sei se o senhor conhecia esse policial. Tenho tempo para comentar isso ou é 5 minutos? Não, ó. Andréa Regina Bovo, enquanto o senhor estava aqui conosco, esse assunto passou a ser o destaque principal, ou seja, a manchete do portal G1, das organizações Globo. Andréa Regina Bovo Pesseguini, de 36 anos, o sargento da rota Luiz Marcelo Pesseguini, a mãe da policial militar Benedita de Oliveira Bovo, de 67, a tia da policial Bernadette, ainda o filho do casal de 13 anos, todos encontrados mortos, e aí a suspeita de que o filho do casal tenha matado a família e depois foi à escola após matar os pais em São Paulo. O que o senhor, como policial, como pai, o que o senhor diz de um caso como esse, tendo em vista que esse é o caminho das investigações, segundo o destaque do portal G1 agora? Me permita falar o que eu sei. Sim. Eu saí da casa, ontem saí da Câmara Municipal, ontem era 8h30 mais ou menos, fui para o local do crime, cheguei lá 9 horas da noite, fiquei até meia-noite e meia, 1h da manhã no local. Acompanhamos toda a perícia da Polícia Científica, conversamos com os delegados que estavam lá, conversamos com os coronéis que estavam lá, vimos os corpos. Eu tenho 33 anos de policiamento, de experiência de rua, eu conheço um pouquinho de polícia. Talvez o pessoal não perceba, mas eu conheço um pouquinho. E vi, ao longo da minha vida, muitos locais de crime, vi muitos mortos. Ontem foi uma cena terrível que eu vi, principalmente, qualquer morto é difícil ver, Wagner. Mas quando você vê alguém da família, algum amigo morto, é muito difícil. E o Pesseguini era um amigo muito querido, um sargento excepcional de rota, foi cabo, soldado e sargento na rota. Um cara trabalhador, um cara honesto, um cara acima de qualquer suspeita. Ver o Pesseguini morto ali foi muito difícil para mim. A esposa dele, o filho morto do lado, as duas senhoras. O que acontece? A primeira notícia que chegou, que todo mundo quer que a gente confirme, é que foi um ataque de facção criminosa. Primeiro, nós estamos averiguando, está sendo feito, nós não, a Polícia Científica está averiguando, está sendo feito o acompanhamento de tudo. Não havia sinal de arrombamento nas portas. Não havia sinais de luta corporal com os mortos. O que eu vi lá? Eu vi o sargento Pesseguini morto de bruços, eles estavam deitados na sala, o colchão estava na sala, ele estava aparentemente dormindo, isso é bem claro, porque ele estava até relaxado, o corpo dele até estava morto, né? Mas ele estava bem relaxado, ele tomou um tiro na nuca, tá? Um tiro de 40 na nuca. A mulher dele deve ter acordado ou se movimentou porque ela estava agachada, tipo de cócoras, tá? A impressão que a gente teve, isso assim analisando friamente, eu não posso confirmar nada. A impressão que a gente teve é que quando mataram o sargento, quem matou, ela assustou. E ela tentou se levantar. E a pessoa colocou a mão na cabeça dela e colocou ela no chão e deu um tiro na nuca dela também. Essa pessoa ou essas pessoas foram para... Eram duas casas num quintal. Foram para a casa ao lado, onde mataram duas senhoras de mais de 60 anos, que eram irmãs. Eram a sogra do sargento e a tia dele. Foram mortos, cada um com um tiro na cabeça. Uma coisa que chama atenção é que tanto o sargento Pesseguini como as duas senhoras
Se você não visse a marca de bala na cabeça, você achar que eles estavam dormindo. Então, a primeira coisa que eu pergunto para você, se você ouvir um tiro de pistola do seu lado, você pula na cama. A primeira coisa que você faz é assustar. Isso não aconteceu. Então, uma das primeiras hipóteses que a Polícia Civil, a Polícia Científica está analisando é se eles não estariam dopados. Se eles não foram dopados, foram mortos dopados. Essa notícia de que... Isso depende de um laudo. Isso vai ser feito um laudo necroscópico, vai ser feito um laudo cadavérico, vai ser analisado as vísceras, tudo mais dos mortos. Que, aliás, nesse momento, agora são 2h10, está sendo o funeral da família lá no Getsemane, no Jaraguá. Infelizmente, eu não pude comparecer pelo compromisso aqui. O pior não é isso, Wagner. O pior é o seguinte, logo que a gente chegou, olhou o local de crime, a gente viu que tinha alguma coisa errada. Porque se não tem sinal de arrombamento, alguém abriu a porta. Então, a gente anotou que tinha algum amigo que participou do crime, era alguém da família, alguém conhecido. O interessante é que o Pesseguini e a esposa dele estavam de pijama e o menino estava vestido de tênis. Aí nós começamos a levantar, fomos indo atrás. Quais as informações que nós temos? A informação que nós temos é que o Pesseguini e a esposa dele e as duas senhoras foram mortas mais ou menos 1h da manhã. Por quê? Porque 5 horas da manhã de ontem, o sargento ia viajar para Presidente Venceslau, ele teria que estar no quartel, ele não se apresentou. Quer dizer, se ele não se apresentou, ele foi morto antes de acordar. Então, 1, 2 horas da manhã seria o horário que ele foi morto, ele e a esposa. A esposa entraria no quartel, no 18º Batalhão, às 9 da manhã, também não se apresentou. Só que aí tem um porém. O menino foi para a escola. O menino foi para a escola. Como é que alguém está com a família morta e vai para a escola? Bom, foram levantadas imagens das câmeras próximas à escola. Olha que interessante, eu falei que a família foi morta mais ou menos meia-noite, 1h da manhã. Por volta de 1h30 da manhã, mais ou menos, eu não tenho certeza quanto aos horários, vai ser feito tudo levantado cientificamente. O carro da Cabo, a esposa do Pesseguini, ele encosta em frente da onde? Em frente à escola do menino. E ninguém desce do carro. O carro fica lá até às 6 horas da manhã, quando alguém desce do carro, coloca uma mochila nas costas e desce em direção e entra na escola. Possivelmente quem seria? Tudo leva a crer, apesar da imagem não ser nítida, que seria ou um menino ou uma pessoa, um homem, uma complexão mais ou menos parecida com o menino. Durante a aula, a informação que nós temos, que o pessoal do P2 lá do 18º levantou, foi que o menino chegou para a professora e falou assim, ó, eu preciso ir embora. Ela falou, mas você não tem autorização para ir embora. Não, mas o meu pai não vai poder vir me buscar. A professora falou, então, peraí que eu vou ligar para você. Não, não adianta ligar em casa que não tem ninguém. Aí pegaram o pai de um amiguinho que ia sair no mesmo horário, o pai falou, não, eu levo ele para casa. Ele pegou carona com o pai de um amiguinho. Quando ele entrou no carro do pai do amiguinho, ele falou, faz favor, para do lado do carro da minha mãe que eu preciso pegar alguma coisa. Aí ele parou do lado do carro da mãe, o menino desceu, abriu a porta do carro da mãe, pegou um objeto e fechou o carro que ele estava com a chave do carro. Esse senhor perguntou, isso é uma testemunha que já foi ouvida. Por que o carro da sua mãe está aqui? Ah, porque ela trabalha aqui perto, ela deixou o carro aqui hoje. Ela já estava morta. Ela já estava morta. Sim. Quando chegou na casa dele, esse cidadão chegou e buzinou para avisar que não adianta buzinar que não tem ninguém em casa. E ele foi embora. Foi o menino? Não sei. Isso só a perícia vai poder constatar. Teve a participação de mais alguém? Também não sei. Só a perícia vai poder constatar. Mas, infelizmente, todos os indícios levam a crer. Olha, pode ter sido montado essa situação, tá? Mas foi muito bem montado. Porque eu falei, não há sinal de arrombamento, não há luta corporal, e tudo leva a crer que tenha sido, infelizmente, o menino. Ele tinha uma doença visceral, que parece que ele teria poucos anos de vida, ele era diabético, mas mentalmente era um menino perfeito, não tinha nada contra esse menino. Agora, menino que cometeu suicídio em seguida. Exatamente, falam do suicídio, ele tem um tiro de pistola também na têmpora esquerda, falam que ele era canhoto. E o interessante é o seguinte, os cinco mortos foram mortos pela mesma arma. Se fosse um atentado, nós teríamos um local arrombado, nós teríamos marca de luta, nós teríamos mais de um calibre de arma que teria executado as pessoas. Então, veja bem, a princípio, pelo tudo que nós vimos e tudo que nós analisamos, fica descartada a possibilidade de um atentado. Foi o menino? Foi alguém da família? Só a perícia vai dizer. Incrível, Wagner, que você falou agora, que quando eu citei isso, muita gente no Facebook falou, coronel, o senhor traiu, o senhor virou político mesmo, porque o pessoal quer que eu diga que foi um atentado. Mas eu não posso dizer que foi um atentado, isso é mentira. Não tem esse indício, eu não preciso mentir e nem vou inventar história aqui. Tá uma porcaria a segurança? Tá uma porcaria. Precisamos mudar? Precisamos mudar. Agora, eu ficar montando uma história, eu ficar simulando fatos para criar problemas, isso eu não farei. Eu sou leal à verdade e eu falo o que eu vi. Eu estava lá. Vereador Coronel Telhada... Isso é um repórter que fala, né? Mas eu estava lá mesmo.
Vereador Coronel Telhado, obrigado pela entrevista, obrigado pelo bate-papo conosco. Quero deixar reiterado o convite para que o senhor participe mais vezes comigo, com o Marcelo Miura, do Clipe Eletrônico, de outros programas da TV Câmara. A gente vai para um rápido intervalo, porque daqui a pouco a gente vai mostrar fotos antigas que resgatam um clima de nostalgia e de um apreço cultural pelo centro da cidade de São Paulo. Já já a gente volta.